Estamos aqui com Mariana Panitz. Como é que se fala o seu sobrenome? Panitz. Panitz, Mariana Panitz. Panitz, da Construflow e da Women in BIM, né? Então, Mulheres do BIM. Exato. E vamos então bater um bate-papo sobre tecnologias em geral para construção, né? A gente sabe que hoje em dia a gente não consegue trabalhar na construção civil sem as nossas famosas tecnologias, não apenas o BIM, de tanto que a gente tanto fala, mas tantas outras, porque a gente sabe que são tecnologias no plural que a gente tem que utilizar quando a gente fala de BIM, né, como metodologia. E a Mariana, maior do que especialista no assunto, está aqui como convidada especial para brilhantar o início da nossa 10ª temporada do BIM Talks. Depois de uma pausa aí de um bom tempo, um ano e pouco, quase 2 anos já, com o BIM Talks parado, retorno agora para trazer para vocês um novo BIM Talks, uma nova temporada e trazendo a Mariana exatamente para começar esse BIM Talks. Mariana, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Fique à vontade para colocar sua experiência em prática aqui e falar para o pessoal. Vamos bater um papo sobre tecnologias? Bora. Muito obrigada, Alexander, pelo convite. Super lisonjeada aqui de estar abrindo, então, essa nova temporada. Fico muito feliz. Vamos nessa. A ideia aqui é Bora. compartilhar bastante conhecimento, contar um pouquinho do que a gente está fazendo, falando tanto de ConstruFlow, um pouquinho da minha trajetória também até chegar aqui, eu acho que é bacana compartilhar, e principalmente quanto ao IB, né, o que a gente faz e como que a gente pode incentivar mais pessoas a apoiarem aí esse movimento e cada vez mais impulsionar o mercado, tanto falando de BIM, de construção civil, tecnologia e inovação. Mariana, deixa eu só deixar um recado pro pessoal, é que nós estamos aqui gravando, né? Nosso encontro ia ser uma live, como normalmente o BIM Talks é uma live, né? Mas aconteceu um probleminha técnico aqui que eu de última hora com a chave de transmissão com o YouTube e com isso a gente não está conseguindo fazer a live que a gente tanto queria fazer, que a gente sempre faz. Então a gente está gravando essa nossa conversa para a gente publicar posteriormente lá no canal. Então todos que estão aqui saibam que isso aqui está sendo gravado, né? Foi gravado, né? E não está sendo colocado na live, tá bom? Então, manda ver, Mariana. Joia. Bom, oi, gente, para quem está nos assistindo, então, né? Acho que eu posso começar contando um pouquinho de mim, da minha história, e aí a gente vai desenrolando a partir daí. Bom, meu sotaque já deve estar me entregando. Eu venho do interior do Rio Grande do Sul, cheia de roupas aqui, porque tá frio hoje, especialmente essa semana. Estou Quantos, falando com vocês aqui quantos de graus? Canoas. Quantos graus aí? 7 graus. Eita. É. Podem ver, né? A Alexander tá aí de manguinha curta e eu tô cheia de. Até com gola aqui pra me aquecer. Brasília tá frio, mas não é tão frio quanto aí, né? Sim. E, bom, hoje eu moro em Canoas, mas na realidade eu venho de uma cidade bem do interior, aqui no litoral do Rio Grande do Sul, que se chama Tramandaí. E ela tem em torno de 50 mil habitantes. Trabalhar assim com inovação e tecnologia sempre foi algo muito distante, porque sabe como é litoral, né? Menos desenvolvido, demoram para as coisas chegarem lá. E desde o início assim da minha trajetória, minha mãe é concursada, professora, meu pai sempre naquela ideia de que você precisa de estabilidade, então o negócio é estuda para direito, passe em um concurso e tá tudo dominado. Então, meu primeiro trabalho, na realidade, foi estagiando no fórum e lá eu entendi que, putz, eu quero qualquer coisa, menos direito para minha vida. Aí eu comecei a fugir totalmente dessa curva e na hora que eu comecei, de fato, né, a estudar engenharia, meu primeiro estágio foi num escritório onde eu trabalhava com perícias, laudos, e lá eu comecei a entender realmente o que um engenheiro faz, como atua, porém eu estava muito no estágio de que eu não posso me formar sem pisar em uma obra, né? Não tem como. Então aí eu não descansei até conseguir um outro trabalho ali atuando na obra e lá me surgiu a oportunidade de vir para a capital aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul,
eu comecei a trabalhar numa empresa que fornecia kits elétricos, hidráulicos para as obras. Tive muito contato com industrialização, então eram obras de paredes de concreto. Imagina, vindo do litoral, numa cidade super pequena que mal tinham prédios, começar a ver isso virou uma chave gigantesca, assim, na minha cabeça, Ou né? seja, acostumada com uma tecnologia, assim, por ser uma cidade menor, né? A tecnologia mais reduzida, né? Aquela tecnologia encontrada, né? Zero, negativo. Não, não, também negativo também é demais, mas eu digo assim, aquela tecnologia tradicional, né? Que é o feijão com arroz. Aí você vai para a capital, aí começa a descobrir as diversas novas tecnologias, né? Que podem substituir aquela tecnologia tradicional. Aí tu fica assim, nossa, que mundo grande que eu tenho e que eu não conhecia, né? Exato, é um outro universo, né? Realmente uma quebra, assim, de paradigmas. E aí acabou que ali eu percebi que o maior desafio nem era a técnica em si ou a questão da inovação no canteiro, mas sim o ambiente que era, mesmo assim, pouco diverso, pouco digital. Muitas vezes tem uma resistência grande à mudança das equipes, então era o estilo de obra era totalmente diferente, né, dos métodos convencionais. E isso, de novo, me fez abrir um triplex na cabeça de que eu não quero trabalhar em obra agora. Eu quero entender como é que eu posso melhorar processos, evitar erros que toda semana acontece a mesma coisa. E como é que eu trago clareza para quem está aqui, na ponta, né? De fato, executando esse projeto, esse empreendimento. Sim. Então, foi aí, lá em meados de 2020, que eu encontrei o meu espaço na Construflow e comecei aí atuando junto com o Cícero, que Do você velho conhece, com o Cícero. Rodrigo. Mande um abraço pro pessoal lá da Construflow, pro Cícero e tudo mais. Pode deixar. E, bom, só agradecer a eles, inclusive, porque cada vez mais eu fui construindo meu espaço, ganhando a confiança deles, até que hoje, então, sou sócia da Construflow e diretora de operações aqui do time. Show de bola. Muito bom. Mariana, só para você saber, como a gente já avisou antes, né, que a gente está gravando, eu deixei um aviso no YouTube, no nosso link, né, do YouTube, dizendo que a gente está aqui, né, Tá bom. no Restream. Aí eu convidei o pessoal a quem quiser entrar aqui, né? Então nós temos aqui já uma pessoa, Alexandre Rogério. Alexandre, seja bem-vindo. Só para ficar ciente, vou deixar, né, o som e a câmera, né, dos nossos convidados externos desligado, né? Para só ficar com nós dois conversando. Mas temos convidados conosco aqui na nossa transmissão do Restream também, tá? Joia, bom dia Alexandre aí, querendo, Alexandre. Alexandre querendo mandar alguma mensagem, né? O chat privado aqui funciona para todos nós. Então, querendo colocar uma pergunta para Mariana, fica à vontade ali, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Perfeito. Bom, e o que mais? É, hoje eu acho que uma das minhas missões, assim, também é mostrar, e ligando com o tema até que a gente conversou, que a tecnologia não faz milagre sozinha, né? A Uhum. gente precisa dela com times alinhados, com dados estruturados, e o impacto disso é cada vez maior. Exato, exato. Ontem eu estava dando uma. Participei de um evento aqui em Brasília, chamado Licinautas. Era um evento direcionado a órgãos de governo em geral, tinham quase 80 pessoas lá, e de vários órgãos diferentes, né? E o foco era uso de tecnologias, né? E aí o Uhum. BIM, né, foi uma delas, e eu fui falar sobre esse assunto, mas uso de tecnologias na área de licitações. Tinha até um robô de cachorro andando pela Sei. sala, né? E falou-se muito sobre inteligência artificial, falou-se muito sobre metaverso, mas o que chamou muita atenção do palestrante lá sobre a questão do uso da inteligência artificial é que, por mais que seja uma inteligência artificial, ela começa com a inteligência humana. Ela depende, ela precisa ser ensinada pelo humano a responder o que a gente quer que responda. Então, sempre a tecnologia ela vai depender da gente para alguma coisa, né? Quando eu falo sobre a questão do próprio BIM, parece milagre algumas coisas, né? Mas ao mesmo tempo, se o humano não fizer
a coisa correta, na configuração, né, na modelagem e tudo mais, sai tudo errado, né? Imagina, teve uma vez que eu fiz uma auditoria de um trabalho, estava dando diferença no quantitativo de paredes e pisos. Aí você olhava o projeto, maravilhoso, perfeito, né? Mas olhava 3D ali, lindo. né, tava tudo certo, mas tinha informações erradas na base de dados. Aí eu fui destrinchar um por um. Sabe aquela a velha solução de ligar e desligar coisas? Um por um. Foi exatamente isso que eu fiz. E eu descobri que a pessoa que desenvolveu lá teve a seguinte ideia: desenvolveu uma mesa com o tampo da mesa na ferramenta de piso e os pés da mesa na ferramenta de parede. E espalhou essa mesa pelo projeto Uhum. inteiro. Ou seja, Pronto. o pensamento do cara era apenas modelagem. Então, isso gera um problema muito sério, porque a pessoa não pensou numa base de dados. Então você tem um software muito bom, softwares BIM muito bons e tudo mais, mas se ele não for muito bem administrado por um ser humano, ele, da mesma maneira que ele gera consequências muito boas, né, atualizações automáticas e tudo mais, ele vai gerar consequências também não muito boas, horríveis, inclusive, se forem mal administradas. Inteligência artificial da mesma maneira. Então você fala aí de tecnologias, todas elas que dependem do ser humano, né, tem um ser humano por trás que pode gerar o erro, né? É muito legal você falar isso, porque o que a gente mais nota hoje, quando a gente olha para os dados da Construflow, a gente tem aí 800 mil apontamentos, ou seja, 800 mil erros de projetos na nossa base de dados, né? E um dos nossos diferenciais é justamente olhar para esses dados e entender que tipo de funcionalidade a gente pode trazer para o mercado que vai auxiliar a reduzir esses erros ou tornar pelo menos a nossa gestão muito mais inteligente. E 40% desses erros são por falta de clareza na informação, dados desestruturados. Então, assim, independente da tecnologia, a gente teve aquela frustração com o BIM, justamente igual você comentou, né, que eu ia apertar um botão e sairia tudo automático, parece até mágica. Só que, poxa, não é bem assim, porque lá no início o que aconteceu? E até hoje, quando a gente olha aqui os dados, depois posso até mostrar, desses 800 mil apontamentos, 50% deles ainda acontecem na etapa de projeto executivo e liberado obra. Então, imagina, eu troquei, saí do papel para o CAD, saí do CAD para o BIM, e hoje, 2025, eu ainda continuo fazendo toda a gestão da informação conforme o método ali em 2D. Eu estou discutindo isso no projeto executivo quando eu estou liberando o projeto para obra. Então, isso não é o BIM de verdade, né? É por isso que acontece essa frustração, daqui um pouco da pessoa dizer, ah, não, mas não funciona. É claro que não vai funcionar da maneira como está sendo usado. Então, é muito mais sobre cultura, sobre processos, trazer as pessoas para o centro disso. E aí a mesma coisa com a própria inteligência artificial. Eu preciso estar com os meus dados estruturados, porque afinal de contas, aonde a IA vai buscar pela minha informação? Se eu não tenho isso organizado, né, e centralizado em algum local. Ontem, por exemplo, ele fez um exemplo, né, onde buscava uma informação na lei de licitações. E ele teve que corrigir a IA algumas vezes, porque ela buscava de forma ampla a informação. E a gente tem informações antigas e informações novas. Então tem a 14133, que é a nova, e a 86666, que é a antiga. Ele estava buscando a antiga. Ele não, ignore a antiga e refaça a referência em relação à nova. Aí ele começou, reestruturou todo o assunto em relação à nova. Então, se a gente não ensinar a inteligência artificial, ela é burra. Sim, eu acho que isso vem muito de encontro a bastante coisa, na realidade, que a gente vem trabalhando e desenvolvendo aqui. Esse exemplo que eu trouxe, né, de 40% dos apontamentos são por falta de clareza na informação, falta de definição. Isso nos guiou a construir uma ferramenta usando o IA que se chama Smart Docs. Então, é justamente todo um ambiente programado pela Construflow, onde você consegue interagir com os seus documentos. E ele tem
esse cuidado no retorno de trazer a informação com base no documento, na sua base que você selecionou. Ele traz a referência, então, qual a página, qual o trecho do documento que está sendo utilizado, né, para responder aquilo. E se eu não consigo encontrar a informação, ele vai ser muito honesto e responder não consegui encontrar essa informação, para que justamente não direcione, né, a pessoa a acabar utilizando algo totalmente errado ou que buscou de uma maneira aberta em outro documento da internet, enfim. E isso se conecta com repositórios de arquivos como o Autodoc. Então, imaginem que eu tenho toda a vida do meu empreendimento, da minha empresa ali dentro, não só falando de projetos, engenharia, obra, mas até mesmo a questão de qualidade, jurídico. E eu consigo fazer uma pergunta muito simples, como se eu mandasse no WhatsApp para você e ele me traz com base nesses documentos que eu tenho ali no repositório. Né? Uma coisa que a gente encontra muito é essa diferença de maturidade diferentes para manipular em um software. Não é qualquer pessoa que hoje consegue abrir um Revit e mexer ali no modelo, né, navegar por ele. Então, quem está lá no canteiro também tem um acesso muito simples a essas informações na hora certa e com a informação que ele precisa, porque às vezes, se eu entrego um modelo inteiro para o mestre, por exemplo, não é isso que ele quer, né? Eu vou mais atrapalhar a vida dele do que ajudar ele, só cria o detalhamento de uma parede ali, por exemplo, para executar aquele ponto. Outra coisa que me chamou a atenção ontem foi a maneira que ele estava conversando com a inteligência artificial. Se tornou muito engraçado, porque ele estava literalmente conversando com a inteligência artificial. Uhum. E ele escrevia assim: Não, essa informação que você me deu, tu tá achando que eu sou criança? Né? Escreva de uma forma mais profissional, escreva de uma forma mais detalhada. Dessa maneira, as pessoas não vão aceitar o trabalho. Né? E aí ele colocava, ele como se ele realmente estivesse conversando com a inteligência artificial e a inteligência respondia: Não, pode deixar que as pessoas não vão gostar da próxima maneira que eu vou escrever para você. Aí escrevia de uma forma mais detalhada. A inteligência artificial tem me surpreendido. Foi uma coisa muito engraçada que eu vi ontem, né, na utilização. Mariana, tira uma dúvida para. Tira a dúvida, não. Faz uma coisa antes da gente continuar. Fala um pouquinho da ConstruFlow, fala um pouquinho do que vocês fazem. Né, que você falou que uma das soluções que vocês lançaram agora é essa inteligência em smart, né? Mas quem é a ConstruFlow? O que a Uhum. ConstruFlow faz? Tá? O Cícero já esteve aqui, já falou isso, mas há 2 anos atrás. Então, vamos atualizar o pessoal e aproveitar e dar bom dia pro pessoal que entrou mais gente. Jonas, bom dia também. Vamos lá, bom dia, gente. Bom, sobre a ConstruFlow, a gente nasceu, inclusive, sofrendo essas mesmas dores do mercado, né? Para quem não conhece a plataforma em si, lá no início, nós nascemos dentro da Projeta BIM, que é uma empresa que atua muito com modelagem, compatibilização, e surgiu essa necessidade interna de ter um local onde eu pudesse me comunicar com o meu cliente, trazendo os projetistas para esse processo junto. Então, um dos grandes objetivos é centralizar toda a comunicação que acontece desde o projeto até o canteiro de obras em um único lugar e eu não perca essas informações. Todo mundo que trabalha com obra sabe bem, né, a quantidade de erros que se repetem, falta de comunicação, essa dificuldade de tomar decisão olhando para dados e não no achismo ou no feeling. Então, a gente desenvolveu essa plataforma que ela centraliza informações, apontamentos, ajudando a centralizar essas informações desde a origem dos erros, agindo de uma maneira mais estratégica. E como eu comentei, os nossos diferenciais hoje são muito em relação aos dados, né? A gente tem dashboards muito estruturados para cada perfil de pessoa que está atuando nesse empreendimento. Então, uma visão específica para quem quer olhar para um empreendimento em específico, já se eu tenho uma visão mais gerencial para toda a empresa, combinações com acompanhamento de cronograma, com gestão de documentos e apontamentos. Então, são vários diferenciais que você foca de fato aqui no que interessa para a pessoa, com uma usabilidade muito fácil, de verdade. Você entra na plataforma e já consegue sair usando, o que é super importante quando a gente está falando de um empreendimento que tem, assim,
30 empresas diferentes atuando nele, né? Então tem que ser algo que de fato vai ajudar no meu dia a dia, senão vou pegar o WhatsApp aqui e te mandar uma mensagem porque eu preciso resolver o meu problema para ontem. E isso faz total diferença. Suporte também brasileiro com treinamentos, então toda essa esfera faz com que auxilie bastante assim na gestão, né, das equipes. E a partir daí, o que eu consigo fazer? Identificar uma série de erros recorrentes que vão acontecendo nos empreendimentos e consiga incluindo isso na minha didática para que cada vez menos eu repita e até consiga eliminá-los, né? Então, apesar disso também, a gente vem sempre monitorando como a gente pode auxiliar nesse dia a dia, trazendo ferramentas como o Smart Docs que eu comentei, o Melhorar Texto, que vou mostrar ali na sequência para vocês. Tudo que a gente entende que, poxa, aqui está gerando um gap no processo e a gente consegue ajudar, seja com IA ou algum outro tipo de tecnologia, a gente está sempre implantando aqui no processo. Então, aí, lá no início, começou como uma plataforma de issue management, mas hoje a gente tenta, de fato, atacar a real dor do mercado e é o que a gente está sentindo e acompanhando com os quase 300 clientes que a gente tem aí na plataforma atualmente no dia a dia. Legal. E aí, pessoal, só para constar, o Cícero, né, que também é da ConstruFlow, sócio da Mariana, já fez uma apresentação para a gente das soluções deles já há uns 1 ano e pouco, 2 anos atrás. Acho que foi uma das últimos Bean Talks da nona temporada. Então, quem quiser, entra aqui no canal, procura, né, pela gravação, né, da live que aconteceu com o Cícero e vocês vão ter esse material explanado com mais detalhes. Porém, 2 anos se passaram e várias coisas já aconteceram, atualizações apareceram, né? Então, eu vou convidar a Mariana para, inclusive, no momento que ela achar adequado, ela traga para a gente essas novidades. Então, querendo fazer isso hoje, querendo fazer isso numa outra live, né, conosco aqui no Bean Talks, especificamente para apresentar uma solução, né, fica a seu critério, tá legal, Mariana? Mas o importante é mostrar esse material para o pessoal. Eu posso fazer agora, gostaria, inclusive, posso compartilhar minha tela? Pode sim. E aí depois bate papo com o pessoal falando sobre o WIB, as mulheres, né, do BIM. Combinado. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Lá embaixo tem junto ao íconezinho da câmera, tem do meio, é um íconezinho Acho que com foi. monitor. Talvez só a gente Sou precise eu que puxar a sou eu que tenho tela que para autorizar. cá. Sou eu que tenho que autorizar, peraí. Bora, vai. Uhum. Só me avise quando estiver, por favor. Calma aí que tá dando uma mensagenzinha aqui. Agora foi. Pode ir, a tela tá compartilhada. Joia. Bom, pessoal, então aqui é a carinha inicial da plataforma, né? Até aproveitando para divulgar aqui, caso tenha até algum usuário da plataforma que assista o nosso podcast, a gente lançou algumas melhorias muito recentes, uma delas é o modo escuro aqui, integração com o Autodoc, então para quem utiliza é muito bacana ter essa centralização dos documentos com os apontamentos, né, com as trocas de informações. E aí, quando eu chego aqui na plataforma, então, eu posso abrir um empreendimento e nele eu já vou ter a visão de todos os meus apontamentos que estão acontecendo aqui dentro. Então, cada card aqui, por exemplo, é uma issue, né, um apontamento. Opa! Que eu tenho algumas informações cruciais aqui, como título, descrição, então eu explico, né, o que está acontecendo nesse apontamento. Eu posso vincular documentos
ao meu apontamento, modelos BIM, documentos que estão lá no Autodoc também. E aí eu tenho toda a gestão de responsáveis por disciplinas, por prazos, por status, e a ideia é que cada fornecedor, por exemplo, possa vir aqui e atualizar a sua disciplina para que esse item seja concluído. Junto com isso, eu tenho as trocas aqui, né, através dos comentários. Então, é onde as equipes conseguem vir conversando até solucionar esse problema. E, inclusive, aqui em questão de anexos, eu posso colocar imagens, então eu justamente faço esse link, né? Toda a troca de informação começa no desenvolvimento do projeto e quando ele chega na obra, eu tenho esse elo final também de centralizar todas as pessoas envolvidas. Aqui a gente tem plugins também para Navis, Revit, ArchiCAD, Civil 3D. Então, a ideia é justamente a gente tem o visualizador online, né? Seja via Autodoc ali no seu repositório ou aqui na ConstruFlow, mas sempre preferencialmente não tirar o usuário do seu software nativo. Então, por isso que a gente opta bastante por fazer essas conexões, desenvolver esses plugins, porque ajuda bastante ali no dia a dia. E o legal do plugin é que eu fico, de fato, aqui. Deixa eu abrir um modelo que eu acho que eu consigo mostrar melhor. Aqui eu fico com a visualização linkada ao modelo, né? Então eu evito aquele passo de ter que ficar manipulando ali na plataforma para entender onde que está de fato aquele apontamento. Eu vou até pegar um exemplo aqui direto pelo Autodoc, que aí eu já dou um spoiler da nossa integração. Deixa eu pegar aqui um modelo de arquitetura. Então, basicamente, dentro do Autodoc, quando eu clico para visualizar um documento, ele já carrega no próprio visualizador da ConstruFlow. Aqui eu tenho o modelo vinculado. E o que eu comentei da vista, né, da viewpoint, é porque quando a gente abre um apontamento para visualizar, ele já carrega direto a posição da câmera, né, a viewpoint com as coordenadas ali por trás nesse ponto em específico. Então, eu tenho diferentes vistas aqui que foram vinculadas nesse apontamento, na sua criação, e por trás eu estou sempre navegando aqui no modelo. Essa experiência eu posso fazer tanto de forma online, igual a gente está olhando aqui, quanto no software nativo, quando eu estou utilizando o meu plugin. Então, eu posso estar lá dentro do Revit já analisando essas vistas aqui específicas, no Navis e assim por diante. Mariana, E deixa eu interromper. sigo, Deixa eu interromper. por favor. Só para relembrar algumas informações que da época que o Cícero apresentou. A gente vai administrar arquivos BCF dentro do sistema? Ah, é legal você perguntar isso. É uma das novidades, acredito, aí da última oportunidade que a gente teve de mostrar a plataforma aqui no podcast. Agora a gente tem importação e exportação de relatórios BCF. Então, cada apontamento aqui tem todos os campos, né, para que você possa tirar daqui, colocar em outro software, se for da vontade, ou trazer de outro software e importar aqui na ConstruFlow, o que é muito comum. A gente tem vários clientes que utilizam o Solibre para gerar toda a questão de regras, né, detectar ali clashes, extraio o BCF do Solibre, importo na ConstruFlow e a partir daqui eu faço esse gerenciamento com projetistas, todas as equipes que estão envolvidas, por ter uma usabilidade mais amigável, digamos assim, e eu consigo, a partir daqui, fazer todo o gerenciamento ali do empreendimento, olhar nos dashboards e etc. Desculpa, eu fiz de propósito. Né, Imagina. eu sabia que tinha essa pequena limitação lá atrás, né? E aí vocês já ajeitaram e lançaram, né, como novidade. Que bom. Já sim, muito legal. Até aqui eu já tenho, né? Tanto a questão. Acredito que nessa época a gente tinha só o relatório em PDF, que é bacana também para a questão de backup, mas de fato, falando de BIM aqui, a integração BCF faz esse casamento e a interoperabilidade, né, entre os softwares. Então, E faz toda a conseguimos diferença, né? estar. E faz toda a diferença, porque é uma agilidade enorme trabalhar com o BCF.
porque a gente tem uma variedade muito grande de softwares e cada um deles com seus plugins ou, né, soluções para geração e leitura de BCF. E na época eu senti falta disso, né? Como é que realmente, como é que a gente pode integrar se a solução de integração, que é o BCF, não fazia parte? E aí vocês ajeitaram e, pô, agora ficou perfeito. Boa, que ótimo. É realmente isso, né? A gente sempre vai. Eu tenho muito essa veia de ouvir o cliente. Quando eu entrei na ConstruFlow, eu entrei eu e a minha equipe, brinco assim, Eu cuidava keep. muito do atendimento ao cliente, o suporte era tudo eu, saía trocando os chapéus, né? E sempre com essa proximidade a gente vai entendendo, né, e criando uma relação de amizade de fato ali com o usuário, de entender, poxa, qual que é o teu fluxo, quais softwares você utiliza, como que você utiliza o Solibri, como que você utiliza o Naves. Então aí a gente vai casando essas informações para entender, bom, aqui é melhor um plugin, vai ajudar a rotina de uma maneira mais fácil. Nesse caso, já o relatório BCF vai ser mais útil para essa pessoa. Então, isso faz total diferença também, né, para a gente ir de uma forma mais direcionada, assim, entendendo a dor ali no dia a dia. Exato, exato. Que bom, legal. Continue mostrando as novidades. Joia. Bom, então, além do BCF, da integração com o Autodoc, deixa eu voltar aqui para a ConstruFlow. Temos uma nova visualização em formato de lista. Aqui ficou bem bacana também, então facilita bastante a gestão aqui no dia a dia. Posso escolher se eu quero visualizar em formato de cards, igual eu estava antes, ou aqui em formato de lista. E aí fica a cargo do usuário, né, e da sua preferência. Temos aqui também o Smart Docs. Eu até deixei preparado aqui para gente, deixa eu só mostrar de onde eu vim. Sempre que a gente pensa em como buscar ou acessar uma informação, até que eu posso compartilhar aqui com vocês, né? A gente passa pelo menos um dia da semana buscando por informações. E metade desse dia são por informações que nem existem. Então, de novo, voltando àqueles 40% de falta de clareza da informação, quando a gente olha para os nossos dados, e isso nos guiou a entender, tá, mas como é que eu posso ajudar de fato aqui os nossos usuários com isso, né? E assim nasceu o Smart Docs. Então hoje aqui é uma ferramenta que eu consigo tanto navegar, interagir com documentos que eu tenho no meu repositório Autodoc, ou também eu posso trazer documentos meus privados para fazer essas interações. E aqui, por exemplo, deixa eu colocar para gente quantas vagas possuem no empreendimento. Vou escrever errado de propósito, porque esse é um dos benefícios também de a gente não precisar ficar enlouquecendo com um Ctrl F para acertar exatamente a palavra, os acentos, né, para conseguir buscar essa informação. E aqui ele de fato entende e já tem todo um prompt bem personalizado, focado e desenvolvido pelo nosso time de IA para que traga a informação da maneira que você precisa e na hora que você precisa. Então, ele sempre traz a referência do documento. Isso é muito bacana porque eu tenho essa confiança, né, de onde está a informação e que ela está aqui dentro dos documentos que eu selecionei. Já me diz quantas vagas tem, então 14 vagas. Um resuminho ao final e sempre tenho aqui as referências, então eu consigo checar de onde que saíram essas informações, né? Quais documentos que fazem parte desse grupo onde ele buscou. Então a gente consegue ver ali que tem até quadro de áreas e a planta baixa aqui do térreo onde tem de fato esse desenho. E a partir daqui eu posso criar um apontamento, então se eu encontro uma divergência de informação, ou se ele mesmo identifica, né, olha, tem um documento que está falando que tem 14 vagas e outro que tem 16. Ele traz esse retorno e ainda mostra, sugiro que você verifique, analise a informação. A partir daqui tem N saídas, né, de que a gente pode atuar de maneiras diferentes e não faz sentido quando a gente precisa buscar por uma informação, um documento, eu ficar buscando
abrindo documento por documento dentro de uma pasta, ou pior ainda, eu vou perguntar para você no WhatsApp porque é mais fácil, a informação que eu quero, eu sei que você sabe onde é que está, e aí eu acabo ocupando o seu tempo para conseguir encontrar isso. Mas, Mariana, Essa é uma deixa ferramenta. eu te interromper numa coisa. Mas sabe que isso é perigoso? Isso eu sempre falo para os meus alunos, né, e nas palestras. O maior perigo, maior falha da construção civil como um todo, e da brasileira principalmente, é a falha de comunicação. A gente peca por ter uma comunicação muito falha. A gente perde dinheiro por ter uma comunicação muito falha. A taxa de perda da construção civil brasileira, medida, né, alguns anos atrás aí pela revista Construção, da Pini, era de 30%. A cada R$ 1 milhão, 300 mil é jogado no lixo por falta de compatibilização e falhas na gestão. Se a informação ela se perde muito fácil exatamente por grupos de WhatsApp, por telefonemas, mensagens simples, porque a quantidade de informação que a gente tem é tão grande, tão grande, tão grande, né, que a gente acaba se perdendo. Se a gente não tiver um local para centralizar essas informações, a gente tem um histórico das informações, né, um histórico das decisões que aconteceram, das discussões e tudo mais, a gente vai continuar como vários anos atrás tendo os mesmos problemas. Então é super importante que a gente tenha uma solução que a gente consiga concentrar todas as informações, as milhares de informações que tem, por exemplo, de um projeto. Porque senão fica, né, a confusão generalizada, né? A gente perde realmente as informações. Exato. E lembro que a gente acabou de conversar também, né, Alexander, da questão de informação desestruturada, seja a IA ou qualquer outra tecnologia, ela não vai fazer milagre. Se parte das informações estão aqui, outras estão espalhadas lá no e-mail, no WhatsApp, no Drive, enfim, fica difícil de conseguir encontrar e até trazer aquilo que você precisa. Então, cada vez mais é legal a gente ter isso em mente, né? Como que eu estruturo as informações, os documentos da minha empresa, do meu projeto, para que, poxa, eu possa poder tirar benefícios dessas tecnologias, e são várias que hoje tem no mercado. Pois é. Continue, continue. Legal. Bom, de Smart Docs é isso. Outra ferramenta que a gente tem bastante orgulho assim de mostrar é o melhorar a escrita. Eu vou fazer uma simulação aqui para a gente, criando um apontamento. Aqui é a carinha, né, já aproveitando para mostrar da plataforma quando a gente vem para criar um item, ele tem alguns campos específicos, padrões tanto do BCF quanto de issues, tem toda uma gestão de visibilidade, então quem que vai enxergar essa informação, hierarquias de usuários, mas o que eu quero focar aqui é a questão do melhorar texto, porque a gente começou a analisar aqueles 800 mil apontamentos e entendeu que tem itens que se resolvem em 30 dias, por exemplo, e outros que ficam mais de 3 meses em aberto. E quando a gente olha no detalhe as diferenças, tem alguns padrões de que a gente consegue melhorar, de novo, a nossa comunicação, a forma como a gente troca essas informações, e isso faz uma diferença gigantesca quando olha para o fluxo, né, para o processo como um todo. Então, aqui eu peguei um exemplo que provavelmente quem for nos assistir aqui vai se encontrar. Chega uma informação totalmente desestruturada, uma mensagem lá perdida. Ou pior, se eu chego nesse apontamento e ele está escrito desse jeito, provavelmente eu vou pular para o próximo. Esquece. Não vou ler isso daqui de jeito nenhum. Eu tô lendo, né? Tá bem na cara aquela situação da pessoa que tem, eu não digo que tem TDAH, mas que tem assim, que não pode perder a linha de raciocínio e ela sai escrevendo, né, direto, sem vírgula, sem respirar, sem ponto, né? Só para não perder a linha de raciocínio. É isso, é exatamente isso, né? E infelizmente é bem mais comum do que a gente imagina. Então, quando a gente vem aqui nesse botãozinho do melhorar texto, ele reescreve de fato o meu apontamento, levando todos esses aprendizados que a gente teve analisando os nossos dados. Ele vai trazer uma reescrita mais estruturada, organizadas em tópicos, começando com o verbo de ação. Então, a pessoa chega aqui
e ela já entende o que eu preciso fazer para resolver esse item, né? E a partir daqui, bom, eu posso substituir o texto ou não, eu acho que o meu tá melhor e eu quero manter dessa maneira e até mesmo fazer alguma devida edição. O ponto aqui é que nós, me coloco nesse grupo como engenheira, arquitetos, enfim, a gente é muito ensinado na faculdade a parte técnica. E a questão da comunicação também é algo que às vezes fica um pouquinho de lado e a gente aprende apanhando no dia a dia. Então, aqui é uma forma de a gente conseguir impulsionar isso e com certeza esse item ele vai ser resolvido em muito menos tempo no momento que a gente organiza e também consegue analisar essas informações ali nos indicadores. Posso dar uma, não digo crítica, mas uma sugestão de repente para melhoria disso no futuro próximo? Com Ele certeza. exatamente por conta do evento que eu tive ontem lá aqui em Brasília e eu fui vendo coisas que, pô, de repente vale a pena vocês pensarem aí. Como a inteligência artificial sempre aprimora, né, de acordo com as nossas necessidades, e claro, tem que ser preparada para isso, e você acabou de gerar uma listagem por conta de um texto que estava confuso, ele gerou uma listagem organizada de tudo que precisa ser feito. Né? Aí, o exemplo ali, ó, cobertura. O duto de 400 atravessou a viga invertida, nananana, né? De ter, de repente, um acesso à imagem BCF desse item. Entendi, Para a pessoa, perfeito. para a pessoa ir até o problema e enxergar o problema, de repente, no modelo, algo assim. Porque aqui apenas tem uma Uhum. listagem. Claro que dentro da listagem tem coisas que não remetem ao desenho, né? Mas outras podem ser diretas a isso, para facilitar mais ainda o entendimento da pessoa. Perfeito. Hoje, o que mais pega nisso, agora compartilhando e abrindo um pouquinho as nossas dores pelo lado de desenvolvimento, né, desse negócio aqui. Existe a tecnologia para isso, porque afinal de contas, por trás de um modelo BIM, por exemplo, nós temos ali um arquivo em FC que é em texto. Porém, muitas vezes a gente esbarra na maturidade do usuário. Igual você comentou, o cara pegou uma mesa que estava com as propriedades de parede, por exemplo, e aí quando a gente tenta buscar essa informação, não traz um resultado tão legal conforme ali o esperado. Então, a gente está nesse caminho, fazendo vários testes aqui internamente, buscando por clientes e usuários com nível de maturidade muito legal aqui, falando no uso do BIM, porque é possível. A gente só, de fato, né, tem que passar por esse momento de educação do mercado que está acontecendo cada vez mais. Entendi. Mariana, por favor, de vez em quando eu viro a cabeça, eu tenho 2 monitores para controlar tudo isso. E eu estou administrando o pessoal que está lá no YouTube. Então, às vezes, eu viro a cabeça para cá, é porque eu estou vendo mensagem lá no YouTube para poder, porque as pessoas estão querendo entrar aqui na nossa conversa. Só que esse aqui é um sistema, vamos colocar assim, limitado, né? É diferente do YouTube que eu consigo colocar para milhares de pessoas verem ao mesmo tempo. Aqui tem um espaço de 7 pessoas Uhum. só. Então tem pessoas que estão tentando entrar e não estão conseguindo, porque é um ambiente de transmissão, né? De transmissão controlada. E não foi preparado para poder receber mais pessoas de uma forma tão inesperada como aconteceu do problema da chave de transmissão. Então, às vezes, eu viro a cabeça que eu estou tentando resolver problemas, tá bom? Mas eu estou prestando atenção no que você está Tranquilo, falando, tá? tranquilo, sem problemas. Até aproveitando aqui para mandar um oi pro Alexandre de novo, Michele que mandou mensagem aqui. Obrigada, gente, por estarem aí acompanhando. Boa. Acho que, por fim, falando de ConstruFlow, outra coisa bacana aqui para mostrar para vocês eu ia largar já na nossa chamada uma baita evolução, mas aí eu estou entregando o lado gaúcho aqui na chamada, que são os nossos dashboards, algo que chama bastante a atenção, porque de fato ajuda, né, quando a gente está falando aqui de uma visão mais gerencial. Agora é Power BI na veia. Então, isso, exato. E a gente gosta muito do BI porque ele nos permite editar de uma maneira muito fácil. Então, o bacana aqui é que esse é um template da ConstruFlow
E quando o cliente começa a utilizar e entende, poxa, mas eu queria casar essas informações aqui da Construflow com esse controle aqui que eu tenho dentro lá do time de orçamentos. A gente consegue cruzar essas bases de dados e trazer visões personalizadas aqui. Então é muito bacana mesmo a capacidade de personalização, né, que o BI nos abre hoje. Então, falando aqui desse template, a gente tem uma série de visões, onde eu consigo, então, olhar por um empreendimento, tenho aqui alguns filtros, e aí eu tenho os dados deles em relação a que tipo de apontamento mais está acontecendo, né, nesse empreendimento. É interferência ou divergência aqui de disciplinas, é não atendimento de premissas, quais são as disciplinas que mais estão envolvidas nesses apontamentos, uma visão aqui em relação ao prazo, e sempre no final eu tenho uma visão de lista onde ele me leva lá para o apontamento em específico na plataforma também. Então, aqui, uma visão focada na empresa. Normalmente, aqui o perfil gerencial é bem importante, né? Então, eu consigo olhar para a minha empresa como um todo e entender, dentre todos os empreendimentos que a gente tem, qual que requer aqui mais atenção para direcionar as minhas ações, a estratégia, de fato, das equipes. E aí, sempre ao final, eu tenho um resuminho aí em formato da tabela, com hiperlink. Aqui eu consigo olhar por categoria, por local, então, será que eu estou tendo mais apontamentos no térreo, na cobertura? Por que que isso está acontecendo? Aqui, sempre que eu clico, ele filtra todos os gráficos, então fica bem fácil de fazer essas análises, né? Até mesmo utilizar em rotinas de reuniões, etc. Vou até pular essa para focar bem no que pode ser legal aqui de compartilhar. Métricas de uso é o famoso dedo duro, então, de novo, tenho todo o controle de quem está acessando, quando, quem é o usuário, qual é a empresa. Isso auxilia bastante, né? Quando a gente pensa ali em uma entrega que está para acontecer, e eu vejo que um dos responsáveis por essas entregas aqui tem uma série de apontamentos, não está acessando ali as informações para analisar. E uma das novidades aqui também é a avaliação de projetistas. Essa foi bastante pedida. A gente construiu isso levando em consideração os dados, né? Então, baseado em pilares como qualidade, prazo, engajamento. Porque hoje no mercado, o que a gente foi entendendo com os clientes é que é muito no sentimento. Que eu faço essa avaliação e eu preciso fazer isso para fins de auditoria, qualidade. E quando chega esse momento, eu não tenho dados tão fáceis ali na minha mão para formar esse critério. Então, a gente construiu essa visão focando justamente nessa transparência, né, da coordenação, da gestão com o projetista e vice-versa. O projetista pode mostrar o seu trabalho para outros clientes, entendendo como eu performo bem aqui. E tem toda uma regra de pontuação, onde é claro que uma definição não vai pesar na nota e uma ausência de informação, sim, para aquela disciplina. Quando eu passo o mouse aqui, por exemplo, eu tenho um cardzinho com mais detalhes, onde eu consigo compartilhar e fazer essa rodada de feedback construtivo, né, entre todas as partes aqui envolvidas. Literalmente uma puxada de orelha online, né? E... Ou um elogio, né? Aí Ou que tá, a elogio. gente acaba pegando no lado ruim, mas principalmente, de novo, eu como tenho esse contato com vários escritórios, é muito bacana que eles conseguem visualizar que, poxa, eu estou performando aqui muito legal, deixa eu pegar esse resumo, porque eu quero colocar no meu portfólio para mostrar para os meus clientes também. Não tem como burlar esses dados, né? É o que está acontecendo na plataforma, é o seu engajamento, o seu prazo de atendimento, então é algo positivo também. E aqueles que estão atrasados, né, eles acabam se sentindo mal. Porque é aquela situação, trabalhar agora não tem jeito, tem que ser de forma colaborativa. E se tá todo mundo seguindo direitinho, tudo em ordem, né, e um tá para trás, ele vai olhar para esses gráficos, ele vai olhar para o seu rendimento, Uhum. vai pensar duas vezes. Eu tô pisando na bola, né? Ele vai querer se ajeitar, porque vai pegar mal para ele, não apenas para o cliente principal que está ali, né, que contratou ele, mas até para os próprios parceiros.
Os outros trabalhos que venham a acontecer, os caras já vão falar: não, não chama aquele pessoal, não. Eles são muito roda presa, né? Até gera um problema. Né? Então acaba sendo uma propaganda negativa. Né? Então eles vão olhar para esses índices e vão falar assim: eu quero estar pelo menos ali né, do bom para do meio para frente, porque para trás aí a coisa vai começar a pegar, né? É um incentivo, né? É um pequeno incentivo. Não tem mais volta, sinto dizer, mas não tem como retroceder, né? Cada vez mais a tecnologia está presente no nosso dia a dia, então é isso. É muito legal, isso aí gostei. Legal. Bom, tem mais algumas visões mais específicas, assim, eu não vou entrar tanto no detalhe aqui, mas nos deixo totalmente à disposição para conversar mais com quem tenha interesse. E eu vi aqui uma dúvida do Evandro, vou aproveitar para responder. Ele perguntou se ConstruFlow pode usar outro repositório, OneDrive, Google Drive. Hoje a gente tem um módulo de drive interno da ConstruFlow, que ele é mais simplificado, e você pode utilizar com o repositório Autodoc. Então, ele não está aberto para outras ferramentas, assim como o OneDrive e o Google Drive. Não sei se você viu mais alguma pergunta por aí, Alexander, Eu que... estou procurando, não no YouTube não, né? E aqui também no chat privado também não. Deixa eu ver aqui no. É que a gente tem dois chats, né? A gente tem o chat privado e o chat Tô te principal. colocando numa fria aqui, né? Bem, Aqui, enquanto você dá uma olhada... temos um convidado estrangeiro, né? É Morsalim. Né? Ele está dizendo que não está entendendo nada, porque não está em inglês. É, Ah, ele acredita que está sendo uma boa discussão, né? É, seria melhor, né, se o LinkedIn tivesse uma ferramenta de tradução em inglês, né? Mostly, sorry, we can we now speak Portuguese. Uh, in the future, you can translate in English, okay? Sorry now. maybe in the YouTube you'll be able to do that, to translate to English. Yes, now have the new tool in Google to translate live. No? Não tem uma ferramenta nova que o Google inventou agora para tradução ao vivo das lives? Olha, vamos testar. Parece que foi. Eu vi recentemente, né, algumas mensagens nas redes sociais falando de um lançamento de uma ferramenta nova do Google para tradução simultânea ao vivo. Poxa, legal, muito legal, hein? É legal mesmo, né? Aí eu tenho aqui o chat do Restream, eu tenho o chat do privado e tem ainda o chat do YouTube, né? Mas o chat do YouTube tá quietinho, o pessoal tá vindo para cá. Bem, legal. Tá joia. Então, para fechar, Mariana, fala um pouquinho da UIB, explica para o pessoal dessa associação, né, dessa instituição que é a UIB, né, qual é o diferencial hoje em relação às outras associações que nós temos de BIM no Brasil e no mundo, né? O que vocês têm feito de ações, né, de atividades, né, mostrar a importância da UIB, né, para o mercado. Legal. Bom, o IB é um movimento que eu tinha um carinho muito grande, inclusive, né? É uma rede global que conecta, capacita, dá visibilidade para mulheres aí que atuam com BIM, com tecnologia, com inovação na construção civil. E muito mais do que só um grupo da área técnica, é um movimento que cria pontes reais, né, entre profissionais, e aí eu digo assim, do mundo inteiro. Através até da Michelle, que fez a ponte aqui entre os nossos contatos no ano passado, eu fui indicada para palestrar na Conferência de Londres,
E foi uma oportunidade incrível, assim, de novo, uma grande virada de chave daquela menina que veio lá do interior do sul, tá em Londres, representando uma empresa brasileira, né, falando sobre IA, sobre transformação, e lá deu para ver e ficar muito claro como as nossas dores são muito parecidas e muito globais, né? De novo, a comunicação foi um ponto muito forte discutido lá. E aí eu saí do palco com pessoas de países diferentes trocando ideias, com curiosidade de saber mais sobre o que a gente vem fazendo aqui no Brasil. Foi algo que, putz, me marcou muito. Com certeza eu levo para a vida toda e quero aproveitar e convidar todo mundo aqui porque a gente tem a conferência anual do Women in BIM em São Paulo. Então, agora em agosto, dia 28 de agosto, acontece a conferência. E redes como essa são fundamentais porque nenhuma transformação acontece sozinha, né? Então, deixo aqui o convite e aproveito também para compartilhar um cupom de desconto aí em nome da Construflow, o IB SPOM 25. Agora eu fiquei na dúvida de como que eu posso deixar isso escrito para o pessoal poder utilizar e aproveitar. Depois, depois você me passa que eu transmito para todo mundo. Combinado. É um evento muito bacana, onde a gente pode abrir o coração, digamos assim, tanto para questões profissionais, pessoais. Então, eu super encorajo aí a quem tenha vontade, não tenha ido ainda, vale super a pena. E eu tenho certeza que quem já foi vai retornar esse ano de novo. Tive a oportunidade do ano passado de estar lá também, foi muito bacana. Mariana, uma pergunta que não quer calar. Apesar da UIB, né, Women in BIM, mulheres, né, homens podem participar? Com certeza. Inclusive, foi outro paradigma para mim, porque, ok, pode ser que no início, pelo nome, a gente fique um pouco limitado de achar que né, é só para mulheres. E na conferência de Londres, inclusive, foi muito bacana, porque era um público muito diverso. Não quer dizer que é algo só para mulheres, né? Então, com certeza, qualquer pessoa é muito bem-vinda, independente do gênero. O objetivo principal é realmente impulsionar o mercado e, além disso, existe um esquema de mentorias anualmente dentro do IB, onde você pode se inscrever como mentor ou mentora, ou como mentorada ou mentorado, e acontece esse match, né, entre esses perfis em pessoas do mundo inteiro. Então, é uma super oportunidade também de desenvolver aí tanto o BIM ou habilidades de liderança, de carreira, que fazem total sentido e, de novo, essa rede se torna cada vez mais importante aí para a gente. E explica para gente como é que uma pessoa pode participar da rede, né? É como se fosse uma associação, tem anuidade, mensalidade. Como é que a pessoa participa? Perfeito. Não tem custo nenhum, isso é bem legal de deixar claro. Vou compartilhar com você também para a gente deixar aqui depois o link do IB, mas vocês podem colocar aí no Google também o Women in BIM. Basta se cadastrar ali, se inscrever como um. Me fugiu a palavra agora, vamos dizer que é associado. E a partir dali você consegue ter acesso à divulgação de vagas a nível global também, falando de BIM, ter acesso a essa rede de contatos. Eu, por exemplo, sou Regional Lead aqui no Rio Grande do Sul e a gente tem mais outras pessoas incríveis aí de outros estados, tanto do Brasil quanto de outros países. E isso abre muitas portas, né? Seja para você começar a entender como que funciona o mercado em outros países, dentro aqui do próprio Brasil, em outros estados, e o que a gente pode fazer para ir melhorando isso. Aqui no Brasil, a Michelle é a nacional, né? Ou ela é regional Isso também? ela está, na realidade, olhando para toda a América Latina. Ah, ela está Então, para não só América o Latina. Brasil, quanto isso. A Michelle é Michelle Tenedini, É uma rede muito só para vocês diversa. ficarem sabendo, né, quem é a Michelle. Ah, exato, É, gente. a velha amiga, né, a Michelle Tenedini. E aí você está na regional sul. Eu conheci, eu esqueci o nome.
eu peço desculpas, né? Porque realmente sou ruim com nomes. Mas eu conheci uma da regional lá em Aracaju. Eita, para onde foi? Maceió. Tava lá em Será que Maceió. não? Talvez foi a Mariana Limeira também. A outra Mari, minha xará. Deve ter sido. Mas eu conheci, Talvez. eu a conheci no evento de Maceió. Teve um evento que foi feito junto com o Cal de Alagoas, um evento de BIM lá, né? E estava lá presente, a gente se conheceu, né? Muito simpática, inclusive. E tem mais regionais aqui no Brasil? Tem, sim. Hoje tem um grupo aí de quase 30 mulheres falando só de Brasil, entre diferentes estados mesmo, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, a Mari aí mesmo, como você comentou ali na região de Alagoas, então tem uma rede muito diversa. Isso que é bacana porque você consegue, dentro do nosso próprio país, tem tantas experiências e níveis de maturidades diferentes quando a gente fala de BIM que é bem enriquecedor, né? A gente ter contato com essas diferentes pessoas. Não, eu acho muito legal o que você acabou de dizer, que a gente está num movimento de amadurecimento sobre o assunto, né? Então, a gente tem as CBINs, nós temos as ABINs, nós temos o BIM Fórum, né? Temos a UIB, né? Não sei se tem mais alguma outra, né? Mas em princípio, essas quatro que eu acabei de falar. E são movimentos que querem ajudar, né? Querem, né, ajudar a fazer crescer o assunto, a disseminar o assunto nos locais que as pessoas nunca ouviram falar, né? E explicar melhor o assunto que às vezes foi passado de uma forma errada, né? Ou entendido, interpretada de forma errada. E ontem, quando eu participando daquele evento aqui de Brasília, eu estava conversando com um pessoal que eles falaram assim: eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí eu percebi a Uhum. importância sobre o assunto a partir do momento que você fez a explanação. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Pois é. Então, a gente tem um trabalho muito importante de disseminador da informação. Na época que eu trabalhava junto com a Autodesk, a gente utilizava o termo de evangelizador. A gente evangelizava o assunto. Depois meio que cortaram o termo, né? Porque tem uma conotação meio religiosa e tudo mais. Mas disseminador, eu acho que cai bem, né? A gente tem esse papel. É, Exato. porque se a gente colocar isso em prática, a gente ajuda os outros, mas a gente também se ajuda. Porque se a gente cria um ecossistema do mercado da construção civil que entenda sobre o assunto, fica muito mais fácil de conversar, fica muito mais fácil de negociar, de dialogar, de gerar negócios. O problema hoje é que a gente chega assim, vamos trabalhar com BIM? O que é isso? Aí você acaba perdendo um trabalho, perdendo um negócio, porque o outro lado não entende sobre esse assunto. E até você conseguir convencê-lo, explicar por A mais B que, né, que a maneira nova é melhor do que a maneira antiga, tu já perdeu o negócio, já parte para outra. Então a gente tem um papel muito importante, né, nesse trabalho. Né? E aí todas as associações, né, que estão presentes, por mais singela que seja a sua participação, né, a sua atuação, né, tem feito tem feito uma diferença. Eu fico feliz com isso. Eu fico feliz de ter criado a Sebin lá atrás, né, e tá no ponto que está, por exemplo, em Minas Gerais, né, com a Carla, né, e com a equipe de Uhum. lá, né. Inclusive Um abraço lá para as meninas. estão com parceria, né, com a UIB lá em Minas, né. É, então, Sim, então eu vejo nas redes sociais as atividades em parceria. Isso é muito importante, é muito importante. Então, mulheres do Brasil participem, né? Mas aí por favor. acabei de descobrir que os homens também podem participar, participem da Women in BIM. Exato, e digo até mais aí para concluir, às vezes não só sobre não conhecer, mas puxa, eu tô com uma dificuldade aqui, não consigo
solucionar, chama alguém, troca uma ideia, às vezes só de conversar a pessoa consegue compartilhar, poxa, eu já passei por isso, eu resolvi dessa maneira, seja algo técnico em relação ao BIM, ou a questão de carreira, liderança, e essas conversas são muito ricas, né? Então, pelo próprio LinkedIn, me coloco aqui à disposição também para quem quiser trocar mais ideias, e tenho certeza que qualquer menina, a mulher aqui do IB também, vai ser o maior prazer a gente poder aumentar cada vez mais essa ponte entre pessoas e contatos. E aí, eu também trago para vocês uma novidade, né? Então, a gente está retornando com a Bean Talks nessa 10ª temporada e já trago já algumas novidades que eu estou preparando para serem lançadas em breve. E uma delas, meio que a Mariana deu um spoiler sem saber que estava dando spoiler em relação ao que eu ia falar. Né? Eu prometo que eu não sabia disso, tá, pessoal? Né? Ela não sabia. Né? Mas ela acabou falando uma coisa que eu ia falar em relação ao Bintox. Então, primeira novidade é exatamente o que a gente está fazendo hoje: mudança de dia e horário. Então, era às quartas-feiras de noite, agora passou a ser sábados de manhã. Em princípio, 9 horas da manhã. Tá? Eu vou ainda analisar se vale a pena às 9 ou às 10 horas da manhã, mas em princípio vai ser às 9 horas da manhã. Segunda coisa que está sendo preparada é um canal exclusivo de assinantes, onde ali dentro a gente vai ter muito material para os assinantes do canal, em conjunto inclusive com empresas parceiras. Né? Espaços exclusivos de apresentação, de conteúdo e de soluções dos nossos parceiros. E o terceiro item é exatamente a situação da mentoria que a Mariana acabou de falar. Essa mentoria, olha que legal. eu só estou determinando a agenda, né? Vai ser dada uma mentoria gratuita às pessoas que precisarem de ajuda, né? Através do Bintalks. Então, inicialmente é comigo, mas vai acontecer de algum assunto precisar de uma pessoa mais especializada, né? Uma empresa especializada, eu vou convidar essa pessoa para participar dessa mentoria e em conjunto. Então, vou abrir esse espaço de mentorias gratuitas para o pessoal também dentro do Bintalks. Então, essas são as novidades do Bintalks da 10ª temporada. Tá bom? Muito bacana, tá imperdível. Então, galera, estamos aqui nas 10 e 11 da manhã. Né? A Mariana, gostaria de falar mais alguma coisa? Expor mais alguma coisa? Acredito que não, só de novo reforçar que estou super à disposição, super aberta para seguir conversando. Meu LinkedIn é Mariana Panitz, igual tá aqui no meu nome. Então, quem estiver assistindo ou assistir depois dessa gravação, por favor, pode conectar, que vai ser o maior prazer, e agradecer. Muito obrigada, Alexandre, pelo convite, pelo espaço aqui. Muito importante e aí falo em meu nome como Mariana mesmo, disseminar cada vez mais essa ideia, né, de que a tecnologia não é o problema na construção, a gente tem outros pontos aí, focar muito nas pessoas, processos, cultura, isso realmente muda. E muito obrigada. Show. Então, Mariana, direto do frio do Rio Grande do Sul, toda empacotada. Né? Agradeço demais pela participação. Exato. Agradeço demais pela participação aqui no Bintalks, no início da 10ª temporada. Não tinha uma maneira melhor de iniciar a 10ª temporada, né? Tendo a nossa conversa, né? Para iniciar esse ano, né? de lives. Aliás, se preparem, porque a gente vai ter, deixa eu lembrar aqui, Rui Raoli, né? Como já está programando na agenda. A gente tem esse mês já tem todos os sábados já preparados e a gente já está agendando para julho, né, com as pessoas. Então se prepare que vai ter bastante gente já na programação todo sábado de manhã para a gente fazer um bate-papo aqui, uma live, tá bom? Combinado? Então, galera, muitíssimo obrigado pela atenção, né, pela paciência de sempre, né? Espero que vocês gostem dessa 10ª temporada. E um ótimo final de semana para todos nós, tá bom? Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Valeu, Mariana. Obrigadão, tá? A gente vai se falando. Nada, eu que agradeço. Abraço. Vamos falar offline.
tá? Já te chamo lá no WhatsApp.